Em My Little Pony existem 4 jeitos de classificar os personagens da série através do seu protagonismo ou relevância nos episódios. Tem as protagonistas, os personagens secundários, que ainda são importantes para a história, mas que não têm tanto destaque quanto as próprias protagonistas, os vilões e os figurantes, que são personagens criados apenas para preencher os cenários e de vez em quando ter uma pequena interação com outros personagens mais importantes. E por mais que essa seja a única função dos figurantes, uma grande parcela dos fãs adoram esses personagens, mais do que as próprias protagonistas, ao ponto de que tiveram episódios apenas sobre eles. Mas o que esses personagens têm de tão interessantes? Por que os fãs gostam tanto deles? Se você está se perguntando isso ou simplesmente gosta desses personagens, você está no vídeo certo. Hello Crystal Ponies, aqui é a Laura Melipelhau, com a voz meio zoada porque eu ainda tô doente, já tem 2 semanas já, desculpa. E hoje vamos falar sobre os peculiares personagens figurantes e secundários de My Little Pony, e por que eles são tão populares. No início da série, os figurantes eram todos muito parecidos entre si, com os mesmos cabelos, as mesmas paletas de cores e até as mesmas marcas. Tanto que em cenas em que apareciam vários personagens juntos, eles eram apenas repetidos várias vezes no cenário, o que é normal, já que eles estavam ali apenas para encher espaço. Mas com o tempo, os fãs começaram a se apegar muito nesses personagens, o que incentivou os animadores a deixarem eles mais diversos e a desenvolver suas próprias histórias e personalidades. Tanto que o episódio Uma Fatia de Vida, além de ser o 100º episódio do desenho, ele também foi feito para homenagear os fãs, já que a história desse episódio é toda sobre os personagens secundários que eles tanto amavam, e amam até hoje, pra falar a verdade. E um fato curioso sobre os figurantes de My Little Pony é que todos eles têm nomes, sem exceção. Essa pônei vestida de diabinho tem nome? Tem. Esse lenhador? Tem nome também. Ela também tem nome. E ninguém sabe explicar exatamente por que os personagens secundários são tão queridos pelos fãs. Talvez seja por causa dos seus designs, que alguns chegam a serem mais atrativos e criativos do que os das próprias protagonistas, mas também pode ser graças a conteúdos feitos por fãs, como memes, fanarts e até fanfics e webcomics. Por exemplo, muita gente gosta dessa personagem chamada Fleur de Lis, que nem fez tantas aparições na série, graças a um quadrinho feito por fã, que conta a história de que a Fleur de Lis é uma espiã contratada para ser a guarda-costas do Fancy Pants. Mas acho que não existe uma resposta definitiva para essa questão, porque cada fã tem uma experiência individual, e não faz sentido generalizar tudo. Mas vamos mudar um pouco de assunto e falar de alguns personagens secundários interessantes, como os que são referências a outros filmes, jogos e séries. Como My Little Pony é um desenho infantil, os roteiristas tinham que tomar muito cuidado com as piadas e referências que eles colocavam nos episódios. Mas eles foram bem criativos, pois eles usavam os personagens secundários da série para fazer referência a qualquer coisa que você possa imaginar. Como Gravity Falls, A Lenda de Zelda, God of War, Edward Mãos de Tesoura, Os Beatles, Pulp Fiction, Rick and Morty e até Breaking Bad. Nós fãs de My Little Pony somos muito privilegiados, pois em que outra série você vai ver uma versão pônei de um personagem de Breaking Bad? E o caso mais famoso desse tipo de personagem é o Dr. Ruvis, por exemplo, que é um pônei cientista que mexe bastante com viagem no tempo e que tá sempre comentando nos meus vídeos. E tanto o personagem em si quanto a história dele são uma paródia / homenagem a uma série de ficção científica chamada Dr. Who. E na série também tinham vários pôneis que eram homenagens a pessoas reais, como os próprios produtores, que se colocavam como figurantes. E também tinham personagens que eram baseados em fãs da série, como a Angel Wings, que foi criada para atender o pedido de uma criança com um problema no coração, que havia pedido para uma instituição de caridade colocar sua personagem na série. E o personagem Stellar Eclipse teve uma história parecida, pois seu criador era um adolescente com atrofia muscular, e ele pediu para a mesma instituição de caridade do tópico anterior que fizessem seu personagem aparecer em My Little Pony. Mas esse personagem é bem controverso, pois assim que ele apareceu na série, o criador do personagem começou a sofrer muito hate de outros fãs, que começaram a fazer conteúdo adulto do personagem. Chegou ao ponto de que a mãe do garoto teve que fazer um post nas redes sociais pedindo para que os fãs parassem de fazer essas artes. Mas essa história fica muito confusa, pois recentemente alguns fãs investigaram esse caso e descobriram que o próprio criador do personagem que comprava comissões desses desenhos adultos. E esse é um caso bem estranho e confuso. Se quiser um vídeo sobre, comente aí embaixo à vontade, pois eu leio todos os comentários.
E que tal falarmos sobre os figurantes com cutie marks interessantes, como essa pônei verde chamada Yumi Spores, ou Virginia Maxwell em alguns lugares. O que não tem nada demais na teoria, já que ela é uma cowgirl e essa marca combina com a estética. Porém, vocês já pararam pra pensar que é um pouco estranho uma personagem que é um cavalo tecnicamente ter uma cutie mark de espora, já que na vida real elas são usadas nas botas justamente ao montar nos cavalos? E também tem essa pônei que a cutie mark dela é ela mesma? E também tem o príncipe da amizade com a cutie mark igualzinha da Twilight. E por falar em príncipe, muitos reclamam sobre como se tornar um alicórnio ficou tão banalizado no desenho, já que agora existe um monte de alicórnios, principalmente na G5, que existe até reino só de alicórnios agora. Mas isso acontece desde sempre, já que existem milhares de alicórnios espalhados por Equestria, é só prestar atenção. Como este humilde manobrista de balões, a Lara em alguns episódios, essa pequena pônei que ironicamente estava tirando sarro da Twilight antes dela virar um alicórnio também, até mesmo a nossa Harriet virou um alicórnio no aniversário da Rainbow Dash. Mas sério, brincadeiras à parte, esses foram apenas alguns erros de animação que viraram meme na fandom da série. É bem parecido com o que aconteceu com a Derp/Muffins, que ganhou seus olhos vesgos graças a um erro de animação também. Mas os fãs fizeram tantos memes que os próprios escritores canonizaram a personagem desse jeito. Acho que My Little Pony é uma das únicas franquias em que os próprios produtores deram ouvidos aos fãs desse jeito. Tá bom que com o tempo eles exageraram, ao ponto de que alguns episódios viraram piadas internas muito específicas de 22 minutos, mas querendo ou não, isso demonstra que eles se importavam com a fanbase que eles criaram, e isso é muito top. Mas enfim, o vídeo vai ficando por aqui, porque senão a minha garganta vai explodir. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo e quiser me incentivar a gravar mais conteúdo como esse, é só você deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, para que você nunca perca quando eu postar os próximos vídeos. Um agradecimento mais que especial aos membros do canal, que estão aumentando todo mês e estão me apoiando demais. E tchau, até os próximos vídeos!